Tiago Franciscana, agradecemos a presença de todos. Estamos aqui hoje para fazer uma audiência pública que vai versar sobre os planejamentos orçamentários, mais especificamente da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2027. Para explanar o início aí, né, da adoção da nossa LDO, chamo agora a contadora da Prefeitura, doutora Kelly. A todos que se faz presente, pessoal que nos acompanha pela rede social. Temos slides aqui para a apresentação do conceito sobre a LDO e depois, se alguém tiver alguma dúvida. Bom, planejamento orçamentário da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2027, elaboração da LOA, que ela é baseada na Constituição Federal da Despesa Pública e a LEF. Planejamento é o instrumento da administração pública que visa aumentar a eficiência, racionalidade e a segurança de decisões através da maximização dos rendimentos sociais. Conceito sobre a LDO. Ela estabelece as prioridades das metas presentes no plano plurianual, que é a PPA, que é feito de 4 anos, e a gente já fez no ano passado. Ou melhor, planejamento operacional anual, incluídas as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Ela orientará a elaboração da lei anual, que é a LOA, que a gente faz em setembro, além de definir a política de aplicações das agências financeiras oficiais de fomento. A LDO, ela deve ser aprovada pelo Poder Legislativo até o final do primeiro semestre do ano, conforme o artigo 165, parágrafo 2 da Constituição Federal. Com o advento da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO passou ainda a exaltar equilíbrio entre receita e despesa, critério de limitação de empenho, visando o cumprimento das metas fiscais e do resultado primário e nominal, além de direcionar formas de limites de gasto com pessoal, limites de dívidas, uso de reserva de contingência, avaliação de passivo contingente e outros riscos capazes de afetar o das contas públicas, e a inclusão de anexos de metas fiscais e riscos fiscais. Os riscos fiscais não se aplica porque a gente não tem risco fiscal, mas as metas fiscais a gente faz, que é aquele cada 4 meses que eu venho aqui fazer o demonstrativo das metas fiscais. Nota-se que a organização e definição das propriedades demonstram um real planejamento, dando segurança ao Poder Legislativo e à comunidade que participa do processo decisório, que fará parte da lei orçamentária e, consequentemente, será executado no novo vindouro dos exercícios seguintes. Referir-se a comunicada é reportar a participação popular exigida pela LRF, especificamente no artigo 48, parágrafo único. Diante disso, todos os setores da administração poderão iniciar seu planejamento no que compete a cada um para tal elaboração. A legislação que a gente é baseada para fazer o orçamento é a Lei da Despesa, né? A Lei Federal 4.320 de 64, que estabelece as normas de direitos financeiros e da contabilidade pública. O planejamento orçamentário no Brasil foi ela quem trouxe a concepção do orçamento e dos programas. Em seu artigo 2, a Lei de Orçamento conterá a discriminação da receita à despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios da unidade, universalidade e anualidade.
O artigo exige essa obediência e esses princípios, os quais são também estabelecidos na Constituição. No artigo também 165, ao que se refere os mesmos. Outra legislação, além da 4.320, que é a Lei de Despesa, da Constituição Federal de 88, no seu artigo 165, está explícito lá. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, primeiro, o plano plurianual, que é de 4 em 4 anos, a LDO e a LOA, que é todo ano. A lei que institui o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, para que as despesas de capital e outras delas decorrentes para as relativas aos programas de duração continuada. No parágrafo 2, a Lei de Diretriz Orçamentária compreenderá as metas e prioridades da administração federal, incluindo a despesa de capital para o exercício financeiro subsequente, que orientará a elaboração da Lei Orçamentária anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicações das agências financeiras oficiais e de fomento. A Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece a norma das finanças públicas voltada para a responsabilidade na gestão fiscal dos gestores públicos. Os principais princípios e os pilares o planejamento, a transparência, o controle e a responsabilização. Nós temos alguns prazos para cumprir dessas peças orçamentárias, que ela vem na Lei Orgânica do Município. A PPA, ela é até dia 31 de agosto, sempre no primeiro ano de mandato de cada prefeito. A LDO tem que ser enviada nos legislativos até dia 15/4. No caso, hoje acontece a audiência. A gente deixa um período para a população e depois a gente manda os anexos e os projetos aqui para a Casa Legislativa. E a LOA, que é a estimativa da receita e das despesas, estima a receita e fixa a despesa para o ano seguinte, que é enviado na Casa Legislativa até 30/9, que é em setembro. Essas elaborações obedecerão às disposições da Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Interação entre a PPA e a LDO constitui os programas e metas e indicadores para 4 anos. Já a LDO, ela explica essas metas e suas prioridades e vem nos anexos 5 e 6 quando a gente manda aqui para os legislativos. Aqui, pessoal, tá o mesmo valor quando a gente finalizou a LOA o ano passado, R$ 91.257.000, o orçamento para a LDO. Para o executivo, que é a prefeitura, R$ 75.077.000. Aqui para os legislativos, R$ 2.280.000. E a administração indireta, que é o IPREM, R$ 13.900.000. Consolidando, a administração direta e indireta, os R$ 91.257.000. Aqui eu optei pelo método conservador, tanto que a gente teve uma queda na receita e algumas obrigações, então a gente não colocou nenhuma meta e nenhuma prioridade. A gente vai alterar na LOA, que quando a gente faz a LOA, a gente já altera a LDO junto, conforme a lei pede. Caso tiver alguma sugestão da população e passado pelo executivo, o executivo vê que tem condições de colocar no orçamento, aí sim a gente muda alguma coisa. Então aqui eu estou com o mesmo valor da LOA, tá? Não tem porcentagem, não tem método, não tem fracionamento, é o mesmo valor. Aqui eu não sei se vocês conseguem ver direito. Mas eu peguei um demonstrativo do anexo. Esses anexos vêm aqui para a Câmara. Isso. Ali, ó, lá em cima, ele está inicial. Cada setor tem um desse. Por exemplo, eu peguei o do gabinete. Aí o gabinete a gente tem a função programática, que é o desdobramento todas das funções, que é a parte contábil que a gente tem no orçamento. Então, por exemplo, do gabinete de dependências. O objetivo, dinamizar o funcionamento administrativo, englobando as despesas de caráter continuado e investimentos voltados à melhoria de qualidade de serviço público, construção, reforma, aquisição de imóveis, equipamentos e veículos. Justificativa. Necessidade de manutenção das atividades, programas e melhorias de condições da qualidade
do serviço público. E aí, ele é separado por natureza da despesa. Por exemplo, ali tem publicidade e propaganda, manutenção e serviço, que entra material de consumo e serviço, tem gasto com reestruturação de pessoal, aquisição de imóveis, equipamentos. Então, ele é destrinchado e colocado as metas e a porcentagem durante o ano para a gente conseguir cumprir. Aqui, no caso, eu peguei de um setor, né? E ali, por exemplo, se fosse manutenção. Na segunda parte ali, manutenção. Aqui está separado em manutenção, equipamento, reforma, e aí a gente destrincha. Então, eu peguei a manutenção e coloquei ela ali. Aí, na manutenção, aqui eu coloco o valor e especifico. O que for equipamento, a gente coloca o valor e especifica. Se for obra, a gente coloca o valor e especifica. Então, a LDO, ela é traçada de cada meta que é colocada no orçamento. Eu acho que não dá para ver muito bem, né? Mas a intenção é essa. Peraí. Por enquanto, sobre a LDO, é somente isso. Aí, se tiver alguma participação popular, a gente conversa. Vai ficar no site da Prefeitura até dia 13, segunda-feira. Se você entrar no site da Prefeitura e clicar no link, tem um questionário, caso alguém, a população, queira dar alguma sugestão, algum problema que está acontecendo, para a gente ver se consegue incluir no orçamento. Então, vai ter esse questionário aberto lá até dia 13, porque depois a gente tem que fazer os anexos e mandar para a Câmara. Agradeço. Se alguém tiver alguma dúvida. Obrigada, Rafael. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento que gostaria de fazer para a Kelly? Vamos aproveitar que ela está aqui, ela pode estar respondendo algum questionamento. Alguém, alguma dúvida do que seria a LDO, né? Eu pulei um slide aqui, depois eu vou explicar ele. Bem, boa noite a todas e a todos. Boa noite a doutora Kelly, a contadora. Eu estou aqui como munícipe de General Salgado, sou residente no residencial Nancy, e eu acompanho um processo muito difícil que a gente enfrenta lá no bairro, que é uma decisão judicial já transitada e julgada, que a prefeitura está em processo de execução, e eu quero acompanhar no orçamento municipal que o município esteja caminhando para cumprir a decisão judicial, embora já esteja em débito com prazos com a Justiça Civil. Então, agora, ainda na data de hoje, saiu uma publicação da Justiça Civil, intimando a prefeitura e colocando ainda mais uma punição de R$200 mil à prefeitura por não se manifestar quanto ao cumprimento daquela decisão judicial. Então, eu estou aqui como morador do bairro Residencial Nancy, pedindo que a prefeitura, além de atender o anseio da população moradora do bairro, também se preocupe, porque a sentença do juiz, última sentença do dia 24 de novembro do ano que passou, 2025, ele coloca que não há como a prefeitura apresentar mais uma vez o argumento de falta de recursos, ou seja, é possível realizar as obras programadas dentro do orçamento do município, e também coloca, inclusive, a possibilidade, a periculosidade de o próprio atual prefeito municipal sofrer sanção jurídica, é o que está escrito na sentença no dia 24 de novembro. Então, eu venho aqui preocupado com essa decisão, com essa questão do cumprimento da sentença, mas como munícipe, pedindo ao município, à gestão municipal, ao executivo municipal, para que atenda à reivindicação dos moradores do Residencial Nancy e cumpra a sentença de decisão judicial já transitada em julgado.
Da parte orçamentária, seu Wilson, desde a primeira vez, né, que o senhor vem participando, a gente inclui sempre 1/4 do valor da obra, mais ou menos. Lá na época, inicialmente, estava 5 milhões, hoje é em torno de 8 milhões, né, para fazer essa obra. Então, a gente coloca 1/4 no orçamento. Da parte orçamentária, né? Como eu sempre explico, dotação. A gente reserva a dotação. Aí vem a parte financeira para poder concluir. E em questão dessas decisões, eu vou falar com o jurídico amanhã, né? Para a gente ver mais uma vez quais as possibilidades e a gente coloca em ata, né, Marcos? Sim, Kelly, com certeza, né? Faremos constar na ata, tá, seu Wilson? Novamente. Essa ata será encaminhada, não sei se o senhor tem conhecimento ou não. Tudo que consta na ata, tudo que acontece aqui nas nossas audiências públicas, eu e a Kelly nós fazemos constar em ata. E essa ata é encaminhada para o Tribunal de Contas, né? Obrigatoriamente ela sobe lá. E todas elas constam, inclusive, sua participação, só seu nome e tal, participação. Certinho. Mais alguém? Alguém tem mais alguma dúvida? Eu pulei esse slide aqui, porque ele estava fora da ordem. Aqui era só um exemplo, porque a gente fala metas, indicadores, diretrizes. O que significa isso? A meta, por exemplo, construir uma creche, uma ponte, uma unidade de saúde, reformar, ampliar. O porquê? Para quando? Quem vai envolver isso? Para quem pedir? Para quem que vai? Por exemplo, a comunidade, bairro, distrito. Quais os lugares. Então, as metas e indicadores, quando a gente se refere a isso, é esse exemplo aqui. E eu quero deixar também dito que, como foi conservador dessa vez, eu faço um questionamento interno, setorial, com os responsáveis, saúde, educação, transporte, todos os encarregados. Eu encaminho um ofício com vários questionamentos para eles passar os problemas que estão acontecendo no município, e depois eu junto com o executivo e a gente analisa o que cabe o município colocar no orçamento ou não. Então, é feito um levantamento interno para acontecer esses valores, o fechamento dos anexos para mandar aqui para a Câmara. Vou colocar agora com a palavra o presidente da Câmara, Elian Flores. Boa noite a todos. Pegando uma deixa do seu Wilson, especialmente nesse bairro Nancy, quando é colocada essas metas, as metas não são atingidas. Aí vem a parte jurídica, a questão burocrática, e imputa a multa em cima disso. É feita uma projeção dessa multa, desse gasto para o próximo orçamento ou não? Se ele passar pela contabilidade e for contabilizado, no caso ali que o seu Wilson está falando, o juiz deu a decisão, mas não foi feito, não efetuou a despesa, não foi pago a multa. Então, ele não passou pela despesa do município. Automaticamente, na hora que eu for fazer a base, ele não está. Se o executivo for pagar, aí a partir disso, ele entra para a próxima projeção do outro ano. Que, se eu não me engano, o valor que tem a multa da última vez era parcelado, né, seu Wilson? Então, e aí isso não foi executado lá na contabilidade, está na parte jurídica. E assim, essa projeção que a gente coloca lá, se não acontecer, não tem problema, porque ela é uma estimativa, né, orçamentária. Então, é só questão da receita que é ruim, a gente colocar uma estimativa alta e a gente não cumprir, aí gera frustração de receita. Então, aí a gente tem que ter mais cautela. Presidente, não sei se você entendeu, então, a questão da autuação, da multa que o senhor Wilson expôs, ela não faz parte bem da parte contábil da Kelly. Ela ainda é um departamento jurídico, né? Porque aí não é uma multa porque não atendeu as metas da Kelly lá. Isso. E sim uma multa porque não cumpriu o que foi determinado pela sentença. O juiz determinou para fazer um planejamento de engenharia, alguma coisa assim sobre o projeto lá, para a prefeitura fazer esse planejamento. E é onde a gente alega que não tem condições porque fica caro. Como não cumpriu, ele aplicou essa multa e a gente tem que pagar. Então, não é sobre o orçamento que a gente incluiu para tentar fazer a obra. Com a palavra agora, o vereador Marcos Gato. Boa noite a todos. Aí é o seguinte, fica o exemplo de esse loteamento tem quantos anos, seu Wilson? 97.
Então, quase 30 anos, o prefeito da época devia ter aprovado o loteamento com asfalto, com esgoto, com tudo. Olha o que acontece, vai cair nas administrações posteriores. Olha o tamanho da bomba que a prefeitura pegou. Hoje, eu acho que nós não temos condição nem de pagar as multas, que dirá fazer a obra. E depois, o que acontece? Se o município não vai, o prefeito vai ter que responder criminalmente, por falta de competência e incapacidade do prefeito na época, né? Então, olha como é que é complicado, como que complica a situação do município. É a herança, né? É a herança, né? Maldita, né? É só para mim lembrar que alguém errou muito lá atrás, né? Sim. Mais alguém? Mais alguém tem alguma questão? Na verdade, o nosso município sofre muito com isso, né? A gente tem muitas obrigações a cumprir, parcelamentos, dívidas, N coisas, por várias administrações, e aí, como se diz, quem casa, o filho vem junto com a mãe, né? E então, assim, a gente fica bem difícil de cumprir ou avançar nas coisas para o município. Porque a gente fica amarrado, por exemplo, essa multa. Já é um valor que daria para fazer o projeto, aí não pode fazer o projeto porque você tem que pagar a multa. Então, não sei até onde ajuda o município, né? Assim, penalizar dessa forma. Pessoal, mais alguém? Algum questionamento? Não? Bom, nada mais havendo a tratar. Agradeço a Kelly, né, mais uma vez aqui, por vir expor para nós, né, Kelly? Dessa vez a LDO, tá? Agradecemos a presença de todos que hoje participaram, despenderam aí um tempinho, né, para ver realmente como que funciona o orçamento do município e nos ajudar, né, a fazer o orçamento do exercício 2027. Só, esse questionário que está no site, porque tem pessoas que às vezes têm vergonha, ele vai cair direto no e-mail da contabilidade, tá? Vai direto para mim, caso alguém que estiver assistindo e quiser fazer alguma sugestão, algum questionamento, ele cai direto lá para mim. Obrigada. Nada mais havendo a tratar, damos por encerrado hoje a nossa audiência pública da LDO. Boa noite, muito obrigado a todos.